Bom dia, nono ano, tudo bem? Hoje a nossa aula de ciências, nós vamos fazer a correção da tarefa de casa e vamos dar continuidade ao capítulo 1 sobre a origem e evolução dos seres vivos, tá? Bom, vamos fazer a correção, primeiramente, da página 264, né? Por favor, peguem aí o livro de vocês, tá? A primeira questão diz o seguinte, é sobre o método científico, né? Essa questãozinha está meio deslocada nesse capítulo, porque foi um assunto que nós já trabalhamos em biologia lá no primeiro bimestre, mas ela foi colocada aqui e a gente vai responder, né? Rapidinho, tá? Pergunta-se o que é método científico e quais são suas principais etapas, né? É um conjunto de regras básicas empregado em investigação científica com o intuito, né, com o objetivo de manter resultados, né, o mais confiável possível. Nós vimos que o método científico ele é dividido em várias etapas, né? Faz-se um questionamento, uma pergunta, é levantada uma hipótese. Essa hipótese ela vai ser testada através ou de um experimento ou de uma revisão bibliográfica, né? Vão ser analisados os resultados para chegar a uma conclusão da veracidade ou não daquela hipótese, tá? No item B, é para você pesquisar um artigo científico em bancos de pesquisa, fazer uma análise do resumo desse trabalho, coletando dados com o intuito, como o título do artigo, o nome dos autores, o problema de pesquisa, a hipótese, o método, os resultados e as conclusões. Então, essa resposta ela é pessoal, tá, gente? Isso aqui fica a critério de vocês aí. Agora, nós vamos para a página 266, que foi um RA que a gente passou, né? Nesse RA... ele é uma animação, né? E mostra todas as etapas do processo de pasteurização, né? O processo de pasteurização é aquele onde uma determinada substância, como o leite, né, pasteurizado, por exemplo, ele é submetido a altas temperaturas e depois resfriado, né? E isso mata qualquer forma de contaminação, tá? Ok? Então, agora vamos para a página 266 e 267. Ele traz um texto aí, Ciências e Tecnologia. Quais os riscos de contrair doenças ao comer açaí? Então, esse texto, ele mostra que uma família, ao tomar açaí lá em Manaus, né, numa cidade lá próxima a Manaus, ela adquiriu uma doença causada por protozoário, né? Pelo protozoário Trypanosoma cruzi, tá? A doença de Chagas. E a pergunta é o seguinte, qual é a importância da pasteurização para o consumo do açaí, né, nesse processo? Eliminar o protozoário e assim evitar a propagação da doença de Chagas, que é causada pelo protozoário chamado de Trypanosoma cruzi, tá? O processo de congelamento é eficiente para a eliminação do protozoário, Trypanosoma cruzi do açaí. No próprio texto fala, né, gente, que o protozoário ele é resistente, né, ao congelamento. Na verdade, ele até temperaturas de até menos de 20 graus, né, no açaí congelado, ele consegue menos 20 graus, ele consegue sobreviver. Então, a técnica adequada seria o processo de pasteurização. Terceira questão, pesquisa e notícia de transmissão da doença de Chagas, tá? Por meio do consumo de caldo de cana. Então, você vai fazer uma pesquisa, né? Essa resposta é pessoal, tá? E nessa pesquisa deve constar a cidade, o estado, né, onde ocorreu, o número estimado de pessoas afetadas, e o ano que aconteceu esse evento, tá? Então, a resposta também é pessoal, ok? Agora, nós vamos dar continuidade à sequência do nosso conteúdo, né? Sobre a origem e evolução dos seres vivos. Nós vimos lá na biologia, no primeiro bimestre, que existem dois pensamentos sobre como as espécies elas surgiram. O fixismo diz que todas as espécies teriam sido criadas, né? E não sofreram mudanças, né? E hoje elas são como antes elas eram no passado, né? Por toda a sua existência. E o evolucionismo, ele traz as ideias de que as espécies elas sofreram mudanças, transformações ao longo do tempo, né? E essas ideias elas foram transmitidas, né, na pessoa de dois grandes cientistas, Lamarck e Darwin, né? Que defendem essa teoria do evolucionismo ou da evolução das espécies. Bom, o que a teoria de Lamarck diz? Lembrando, né, que a teoria de Lamarck
ela tem 2 princípios básicos, ela ficou conhecida como lei do uso e do desuso. Quanto mais você utiliza um determinado órgão do corpo, mais esse órgão vai se desenvolver, segundo o pensamento de Lamarck. E que essas características adquiridas em vida por interferência do meio, elas seriam transmitidas aos descendentes, tá? Então ele dá aqui o exemplo, né, que a gente inclusive já explicou em outra oportunidade, do tamanho do pescoço das girafas. Então, segundo Lamarck, as girafas elas têm um pescoço longo dessa forma, por quê? Porque com o passar do tempo, ocorreu escassez de alimento aqui embaixo, né? Os galhos ficaram mais altos e por conta disso elas teriam se esticado, se esforçado, trabalhando aquele órgão para que ele pudesse se desenvolver, ok? Quais foram as críticas ao pensamento de Lamarck? Porque essa lei do uso e desuso, ela não é aplicada em todas as situações, ou seja, em todos os órgãos. Se assim fosse possível usar bastante, por exemplo, a minha visão, quanto mais velho eu ficasse, eu teria uma visão melhor. Tá? Então, no caso do pensamento da lei do uso e desuso de Lamarck, a gente só pode levar em consideração para os músculos estriados esqueléticos. Então, na verdade, quanto mais você usa um determinado músculo, mais ele vai se desenvolver. Se você não usar, ele vai atrofiar. E ele dizia também, né, que as características obtidas, elas eram transmitidas aos descendentes. Então, o filho de um halterofilista não nasce com os músculos já malhados, né? Então, essas características, elas não são transmitidas aos descendentes. Foi feito também um experimento para comprovar que essas características, elas não são passadas aos descendentes, né? O experimento de Weismann. O Weismann, ele fez um experimento com ratos. Ele cortou o rabo dos ratos, isso durante várias gerações. E ele sempre observava que na geração descendente, os ratinhos filhotes, eles sempre tinham rabo. Sempre tinha rabo. Ou seja, essas características adquiridas, né, ou seja, não ter rabo, elas não eram transmitidas aos descendentes. Agora vamos falar sobre a teoria de Charles Darwin, né, que é a teoria considerada o pai da teoria da evolução das espécies. Né? O que foi que Darwin fez? Em sua viagem, né, durante 5 anos, no navio Beagle, durante vários locais do mundo inteiro, ele chegou na ilha de Galápagos, né, um complexo de ilhas, tá? E lá ele observou que existiam vários pássaros, todos provenientes de um ancestral, pássaros de tentilhões, que vieram de uma espécie comum. Com o passar do tempo, essas ilhas elas foram se separando, né? No início, provavelmente teria só um bloco, né? Uma ilha única, que tinha as espécies de tentilhões. E com o passar do tempo, com a deriva, né? Essas ilhas elas foram se separando, esses grupos de células e rochas foram se separando, formando um complexo de ilha. E daí, essas espécies elas começaram, a partir da espécie, a ficar o quê? Isoladas. Né? E com esse isolamento geográfico que elas tiveram, elas foram acumulando características diferentes. Que características foram evidenciadas por Darwin? A forma dos bicos. Eles tinham bicos de formas diferentes. E a mudança aconteceu por conta de quê? Dos hábitos alimentares desses animais. Bom, esse processo é conhecido como irradiação adaptativa. É quando os indivíduos de uma espécie, eles foram isolados geograficamente, por alguma barreira geográfica, né? E aí começaram a surgir novas características com o passar do tempo, né? Nessa mudança aí da forma do bico deles, né? Quais são os aspectos principais da teoria de Darwin, né? As diversas formas de vida, elas surgiram de ancestrais comuns por modificações na descendência, ou seja, as espécies teriam se modificado. A luta pela vida. A luta pela vida, proposta, né, por Charles Darwin, é que alguns organismos eles já traziam características próprias que faziam com que eles pudessem ter mais sucesso naquele ambiente do que outros da mesma espécie. Ou seja, essa combinação de caracteres, né, dos mais adaptados teriam sobrevivido e os menos adaptados, eles acabaram morrendo, né? Então, os mais adaptados têm mais chance de sobrevivência. Isso aí é um processo que ele denominou como seleção natural. O próprio ambiente seleciona aqueles organismos, né, aquelas espécies que têm maior condição de se adaptar àquelas condições, né? Voltando aqui, as variações existiam entre seres da mesma espécie, né? Existem, na verdade, entre seres da mesma espécie, fazendo com que o organismo mais adaptado possa sobreviver. Aqui, levando em consideração aquele mesmo esquema do pescoço da girafa, agora, com o pensamento de Darwin, né, para explicação, é que
as girafas, elas tinham características diferentes com relação ao pescoço. Né? Existiam girafas de pescoço maior, existiam girafas de pescoço menor. E que essa característica fez com que as que tinham pescoço maior tivessem maior sucesso em relação àquelas que não tinham pescoço tão grande, para poder pegar os galhos, né, o alimento aqui na copa das árvores mais altas. Tá? Então, as críticas a essa teoria, né, de Darwin, ele não conseguiu explicar a origem das variações. Ou seja, ele não sabia dizer por que essa girafa tinha um pescoço maior do que essa outra aqui. Por quê? Porque na época não tinha nenhum conhecimento de genética, né, sobre o assunto. Então, ele não soube explicar como essas variações existentes nas populações, né, sobre as quais a seleção natural ela atuava. Ele não tinha conhecimento nenhum de genética. Agora nós vamos falar sobre as evidências da evolução biológica. Quais são as evidências que podem ser levadas em consideração para dizer que uma determinada espécie surgiu há muito, né, há milhões de anos atrás? Primeiramente, o estudo dos fósseis, né, pesquisas paleontológicas, né, o estudo das marcações deixadas que foram preservadas em rochas, né, em marcas, como pegadas, né, que foram preservadas, dá para poder analisar como eram essas espécies antigamente e como elas estão hoje em dia, tá? Aqui a gente tem o Archaeopteryx, tá? Que é o elo intermediário de um grupo que existiu provavelmente entre os répteis, na transição entre répteis e aves. A embriologia comparada, o estudo do desenvolvimento embrionário também é muito importante. Por quê? Porque seres que são parentes próximos, como os vertebrados, eles têm mais ou menos o mesmo padrão inicial do desenvolvimento embrionário, tá? À medida que eles vão se desenvolvendo, é que as diferenças vão se ampliando. Mas o padrão é comum, né? Sugere que eles têm o quê? Um ancestral comum, porque no início do seu desenvolvimento embrionário, eles têm semelhanças, tá? Então, a embriologia comparada também é um parâmetro como uma evidência da evolução. A anatomia comparada, ou seja, comparar o aspecto da semelhança de órgãos anatômicos, tá? De espécies, podem levar a um ancestral comum. Então, essa semelhança estrutural, né, levam ou não a um ancestral comum. Se tem semelhança estrutural, significa dizer que eles têm um ancestral comum. Se não tem, eles não têm o mesmo ancestral. Então, dentro da anatomia comparada, nós temos as estruturas análogas e as estruturas homólogas, né? As estruturas análogas são aquelas que têm diferentes origens embrionárias, tá? Mas podem ter as mesmas funções, né? Vamos dar o exemplo aqui, as asas de insetos e das aves. As asas, em ambos esses animais, têm a função de promover a locomoção pelo voo, né? Porém, os insetos, eles são invertebrados e as aves são vertebradas, então não tem o mesmo ancestral, tá? Não evidencia ancestral comum. Já as estruturas homólogas, ou órgãos homólogos, são aqueles que têm a mesma origem embrionária, mas podem ou não ter a mesma função. É o caso, por exemplo, dos nossos braços, das asas das aves, né, das patas dianteiras de outros vertebrados. Então, se a gente for analisar todas essas estruturas, nós observamos que todas têm ossos semelhantes na sua morfologia, na sua anatomia. E, portanto, indica que são evidências, né, de um ancestral comum a todos eles. Nós temos ainda os órgãos vestigiais, falando de anatomia comparada. E o que é um órgão vestigial? É aquele que não tem mais uma função atual, né? A gente tem aqui o apêndice vermiforme, tá? Que está lá no nosso intestino, começando aqui o intestino grosso, tá? É a transição do intestino delgado com o intestino grosso. E esse apêndice, ele não tem uma função atual, mas antigamente ele tinha uma função que era abrigar bactérias, tá? Que estavam envolvidas na digestão da celulose que o homem comia, né? Os nossos hábitos alimentares de herbívoros passou a ser o quê? Carnívoros. Tá? E daí esse apêndice ele não teve mais uma utilização e ele foi atrofiando. O apêndice ele ainda é encontrado em outros animais, como o coelho, por exemplo, cuja alimentação se dá justamente de vegetais. Bom? E as evidências moleculares, né? A análise da sequência de DNA, né, bem como da composição dos aminoácidos que formam as proteínas, também
é um parâmetro que a gente pode evidenciar a nível molecular que nós somos ou não mais próximos de uma determinada espécie. Coloquei aqui um exemplo, né, que a diferença de 3% na sequência do DNA entre seres humanos e chimpanzés. Então, 97% do nosso DNA, gente, ele é semelhante ao do chimpanzé, né, desse macaco, tá? E na sequência de aminoácidos, praticamente não existe nenhuma diferença. Isso faz com que o ser humano ele seja muito mais parecido com um chimpanzé do que com outros vertebrados, como é, por exemplo, o caso de aves, né, de répteis, tá bom? E outros também, ok? Bom, então nós temos concluindo essas evidências, né, com as evidências moleculares. E agora eu vou passar aí para vocês apenas a agenda de casa, tá? Na agenda de casa nós temos aí na página 269, 278 a 280, ok? Então a nossa aula vai ficando por aqui, né? Bom estudo para todos e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau, gente.